Olá, esse é o podcast do HDI. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui tratamos de assuntos como serviços de TI, atendimento, suporte técnico e correlatos. Aproveite esse episódio e fique à vontade para enviar a sua sugestão para os próximos. Vamos começando a bater um papo aí já. Maravilha. Eu vou gravar o nosso áudio só aqui e depois eu libero no podcast pro pessoal aqui. Puxa aí. Tá, mas fica à vontade, Baldinho. Você estava falando aí que a sua primeira dúvida em relação a um Service Desk, você até conversou com o pessoal de mercado aí, foi o que está acontecendo com o N1, né? Para, inclusive, compra de suprimentos, equipamentos, etc, né? Aquela dúvida que eu botei no grupo foi o seguinte: conversei com o pessoal de mercado, assim, como é que vocês estão fazendo? Porque foi assim, home office, a moda, vamos que vamos, né? Assim, todo mundo. E minha dúvida é assim, os detalhes, né? Eu não entrei no mérito de segurança da informação, mas e se o cara tá lá e precisa imprimir um negócio e a impressora é dele, quem paga? E se precisar configurar um roteador dele, precisar fazer uma configuração específica no dele para passar uma VPN, como é que vocês estão fazendo? Na verdade, o o N1 está explodindo ligação, não tem N2, e assim, tá uma loucura, porque cada ambiente, cada história, então essa é a minha dúvida, né? Como é que tá o pessoal que tá aí no dia a dia, né? Como é que tá enfrentando essa... Porque toda mudança que não é planejada, ela aumenta o risco e aumenta o nível de incidência, né? Essa é a teoria. Mas, então, isso na prática tá acontecendo mesmo, né? Com esse pessoal de home office e tal. A semana não foi fácil, né? Inclusive eu conversei com algumas pessoas aqui, e além dessa renegociação geral em termos de tudo, né? De prazo, de salário, de fornecedor, cliente, etc. Ainda tem o lance das grandes empresas que estão fazendo um transporte, né, para o home office de uma maneira assim abrupta, né? Do dia para a noite você tem que mover 10, 20 mil, 30 mil colaboradores para o home office, em alguns casos maiores, 80 mil, 100 mil pessoas, né, em uma semana, em 2 dias, e aí o negócio é mais embaixo, né? Tá todo mundo em casa, telefonia lá é Asterix, né, web, tudo remoto. Na Acon eu sei que parece que o chat está conectado na telefonia para gerar ticket e responder tudo via web, ou seja, tudo automatizado. Sim, aí você começa a ver de fato funcionando, né? Eu tava essa semana, a última ação que eu tive assim, presencial, e é um grande banco, né? A gente tava lá conversando com o pessoal e assim, na verdade não é um pessoal, tava conversando com uma pessoa, porque o banco já tava vazio. Tem 4 andares num prédio super nobre, e o que a gente pôde perceber é um fenômeno assim muito engraçado, né? Ele estava comentando que aquele banco especificamente ele é um banco tradicional, meu contato estava me falando o seguinte: olha, aqui quando você falava a palavra home office em qualquer situação, era praticamente você pedir para ser mandado embora, ser demitido, né? Porque não é cultura daqui, nunca foi, e os acionistas e a diretoria são totalmente a favor do trabalho no escritório tradicional, né? Como sempre. Eclodiu aí, né, a pandemia, e aí a presidência do banco fez uma live com todo mundo falando: olha, pessoal, realmente não tem outro jeito, nós vamos migrar para home office, quem sabe nós até descobrimos uma nova forma de atuar, etc, etc. Passado alguns dias, a gente se falou hoje pelo telefone, esse mesmo contato me disse o seguinte: ele disse que essa mesma diretoria que há uma semana atrás era totalmente aversa a qualquer trabalho remoto, já está considerando entregar parte do espaço físico do prédio e ter as pessoas em home office em alguns momentos, né? Não o pessoal de mesa, de operação ou do comercial, mas o pessoal de back office com certeza fazer um revezamento de home office, porque já estão olhando para essa redução do custo, né? Então, muita empresa vai conseguir reduzir. Muda muito rápido o mindset, né? Assim, é uma coisa... sem dúvida, mexe no bolso, né? Não é? Mexe no bolso na hora, você vai levar tempera. É incrível na nossa empresa, assim, comprometimento total, tá todo mundo engajado, todo mundo trabalhando, obviamente que ninguém doente ainda, né? Porque a partir do momento que as pessoas começarem a ficar doentes, Thiago, vai influenciar mais a produtividade,
né? Porque uma pessoa doente não consegue trabalhar bem. Mas enquanto as pessoas têm saúde, enquanto o vírus ainda não se espalhou, tá sendo bem bacana, assim, essa experiência. E com certeza aluguel é uma coisa que a gente revisou hoje e vamos cortar. Não tem necessidade. Eu posso adicionar uma questão dessa discussão, né, pro Service Desk. Eu lembro de várias vezes, eu não sei se vocês chegaram a passar por isso, de situações de que quando eu estava gerenciando um time de Service Desk, fazia proposta, às vezes o cliente falava assim, não, ali tem que ter umas pessoas, tem que ter um cara bom, capacitado e tal. E nada como uma crise para mudar perspectivas, que é o que vocês estão falando, né? A gente, que nós estamos falando aqui do home office, ele vai mudar totalmente a lógica da estrutura de suporte, porque o N2 em home office é inviável, né? Você não consegue ter 1.000 pessoas em home office, você vai trocar, você vai ter que exigir um pouco mais do usuário, mas em detrimento dessa redução de custo e otimização do uso dos recursos, que é aquilo que nós conversamos na live, né? Às vezes a TI ela se põe numa posição de tanta excelência de atendimento que ela passa alguns patamares de custo e otimização para fazer um bom serviço. E aqui a gente está vendo que em home office o usuário se vira, consegue sobreviver e ninguém perde os dedos. Eu acho que E é mais barato, né, Valdir? Pois é. Mas Eu vi duas situações hoje, né? Falando um pouquinho do cenário aí da semana aqui. Primeiro, eu observei assim que as grandes empresas aí, como fala aí, meu irmãozinho, grandes empresas como Microsoft, VMware, Citrix, esses caras já se mexeram para de alguma forma poder corroborar aí, poder ajudar aí o pessoal a ter algum tipo de incentivo, né, para superar esse momento. Então, cada um na sua filosofia aí trouxe incentivos para promover aí ferramentas para um trabalho colaborativo online, né? Vi também assim extremos, empresas grandes, assim como foi colocado, que até então tinham aversão à questão de trabalho remoto, se virando para, em poucos dias, fazer isso acontecer. Eu não estou falando de empresa pequena, não. Estou falando de empresa que fatura dezenas de bilhões de reais. Ninguém tinha essa cultura. Agora está todo mundo se virando. E aí tem que resolver isso em uma semana, para quase 15 mil funcionários, né? Fazer isso acontecer. Então você imagina a loucura. Os caras estão dormindo no trabalho lá para conseguir fazer isso acontecer. Você vê empresas que sequer tinham capacidade de fazer o trabalho remoto, não por questão de ferramenta, mas porque, de repente, faltava device, não tinha notebook para os funcionários, não tinha uma infraestrutura básica para fazer isso. E tem outras, cara, que eu acho que deve ser a esmagadora maioria, que não tem noção do que está fazendo, né? Você vê, assim, escritórios, grandes bancas aí de advocacia, que é vamos dizer, um cenário bem conservador em termos de uso de tecnologia. Cara, os caras estão usando ferramenta remota para acessar o desktop que está no escritório, aquele troço que, sabe, olha, é um show de horror, cara, show de horror. E você vê assim como que as pessoas estão tendo que se virar em pouco tempo para conseguir fazer isso acontecer. E aí quando a gente vai para o Service Desk, aí tá todo mundo falando assim, não, legal, vamos o atendimento remoto, beleza, como é que a gente vai fazer, né, o field service, enfim, o que seria um atendimento de campo ali, como é que a gente vai resolver isso? Ah, não, estamos atendendo todo mundo, legal. Mas e aquelas 1.000, 2.000 PAs que você tem concentrada num prédio e que todo mundo vai para lá todo dia, senta na sua PA e trabalha? Cara, se alguém ali ficar infectado, vai todo mundo dançar. Então, as empresas estão, não, poxa, agora é o momento de eu aproveitar essa onda e oferecer um serviço de suporte remoto. Ok, mas aonde? Porque do jeito que é hoje, todo mundo num grande salão, cada um na sua PA dando suporte, esquece. Daqui a pouco isso vai se tornar inviável também, dependendo do grau que a gente chegar. E aí, nós estamos preparados para isso?
Nós estamos preparados para pegar essas 2.000 pessoas que estão no lugar e mandar todo mundo para sua casa, continuar dando atendimento e você conseguir fazer uma gestão. Não, mas aí eu acho que você entra em protocolos diferentes, né? Porque não é uma operação que você estruturou. Não é algo que você colocou o seu parceiro do lado e desenhou uma solução. Aqui o que a gente está falando é uma estrutura com um plano de guerra montado, onde no meu caso a gente abre mão de vários protocolos que conduzem esse contrato, assim como SLAs, tempos de atendimento e coisas desse tipo, e você chama o cara pro game, né? Então o fornecedor entra trabalhando em conjunto, falando, beleza, o que eu tenho que fazer para te ajudar, ao mesmo tempo que ferramenta que a companhia dá para esse fornecedor para uma nova realidade. A distribuição da equipe de field, que eu acho que é esse o ponto crucial, ela vai mudando conforme o volume de pessoas dentro dos prédios. Então eu tenho uma operação que foi distribuída na cidade, pessoas com equipamentos backups, e com autorização para se locomover até a casa de pessoas que são chave na manutenção do negócio. O restante permanece usando o canal do Service Desk, também usando a própria Service Desk também, trabalhando em casa, usando ferramentas de acesso remoto para manter conexão em URA, continuar fazendo os atendimentos, os registros desses atendimentos, e o acesso remoto conforme é possível, mas sempre em operação de guerra, priorizando aquilo que é o objetivo do negócio mesmo. Não é o cara vai trabalhar em casa e eu continuo com um atendimento, eu quero instalar um Adobe porque... Não, esquece, cara. Eu sei, Tibor, mas o meu ponto que eu estou colocando aí é a operação que faz o atendimento, entendeu? Você pega aí a grande maioria das estruturas aí, você tem centros de suporte, onde você tem lá um grande número de pessoas fazendo atendimento remoto. E a questão que eu estou colocando é assim, até que ponto as empresas que hoje oferecem esse tipo de serviço estão preparadas a deslocar essas 1.000, 2.000 pessoas que ficam lá num salão fazendo esse atendimento remoto, fazendo lá atendimento de Service Desk, cada um para sua casa, e continuar tendo eficiência, tendo um processo de gestão adequado para esse atendimento remoto, entendeu? Então, assim, eu entendo que a gente tem que ser criativo, tem que convidar o fornecedor, abrir mão de SLA, priorizar, tá tudo certo. Mas eu tô provocando aqui, assim, tirando, vamos dizer, o estado da arte, né, as empresas que podem pagar mais, ou aquelas que podem investir em apoiar, como é que as outras estão se virando com relação a isso, né? Porque o cara tem lá, 5, 10, 20 contratos de centro de suporte, trabalha lá numa operação que ele colocar lá um monte de PA para fazer atendimento, e de uma hora para outra o cara chega e fala, o seu prédio está interditado. E aí? Não, é uma situação que a gente está vivendo, é uma situação meio de filme, né? Por mais que você monte cenários de desastre, ficção científica. E esse não é um cenário que a pessoa às vezes percebe, mas tem as grandes empresas sempre tem um protocolo de eu perdi o prédio, como é que eu faço? Sim, né? Então, é o Business Continuity Management. Isso, então eu acho que a gente tem que prezar aí para manter essa governança em dia. Óbvio que ninguém nunca espera, né? Então acho que é esse o principal ponto mesmo. E eu acho que aí, do ponto de vista de cliente, nem todo mundo consegue trabalhar ou ter o seu processo de atendimento, que antes você está acostumado a estar ombro a ombro, olho no olho, e você trabalhar numa situação em que olho no visor do computador falando com a pessoa do outro lado. Há um processo de adaptação. Então, o que eu percebi é que houve uma euforia muito grande no início, né? Uma euforia misturada com pânico, né? Então, vou trabalhar em casa finalmente e tal, não sei o quê. Histeria coletiva. E aí você também tem aquelas pessoas que estão com medo. Uma histeria conveniente, né, Tibor? Até que enfim vou trabalhar de casa. Agora exato, né? Mas bermuda e camiseta. E aí o que acontece? O cara vai trabalhar, mas ele tem que lembrar que a esposa dele ou o marido tá trabalhando junto e as crianças não estão na escola. Então, não é uma situação de trabalho remoto de fato, é uma situação que você tá lá, confinado,
e você tem que pilotar, e a pessoa que está do outro lado do computador recebendo, né, essa prestação de serviço, o cara tem que entender que hora ou outra a coisa não vai andar do mesmo caminho, porque o moleque vai jogar um carrinho na cabeça dele, alguém vai reclamar que tem que descer para levar o lixo. Não é o trabalho remoto, é o trabalho terremoto, né? Não, eu brinquei hoje com o meu VP falando assim, cara, a gente tá no meio de um processo de transformação digital que, na verdade, ele foi acelerado e virou uma transformação por vírus, porque o que a gente estava em plano de trabalho montando e implementando, a gente está vivendo e, cara... É uma prova de fogo que você percebe que se você fez uma estrutura, uma base muito boa, você sustenta. Agora, se você tentou fazer um band-aid ali, um band-aid acolá, você sofre mesmo, não tem jeito. Eu estava falando com o CEO de uma empresa aí, o cara falou uma coisa muito interessante, falou assim, Wagner, nós estamos atravessando um rio e a gente tem que chegar lá do outro lado, a gente vai chegar. Agora, eu só não sei como é que a gente vai chegar, mas que a gente vai chegar diferente, a gente vai chegar. Porque vai ser um baita no aprendizado, seja para as empresas, né, seja culturalmente, essa questão da cultura digital que até então as pessoas estavam meio que reticentes, né, seja do lado da pessoa física ou das pessoas que são os colaboradores, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, assim, tá todo mundo meio reticente, cada um, né, com o seu, vamos dizer, com as suas razões. Agora a gente vai começar a enxergar primeiro os desafios, que é estruturar isso, e num segundo momento os benefícios que você obtém como isso, né? Não, eu acho que a gente vai inaugurar uma era diferente dentro do processo de trabalho mesmo. Eu acho que alguns paradigmas vão se quebrar. Eu acho que protocolos hoje muito bem estruturados de governança, de continuidade de negócios, eles foram exercitados e ele vai ter um novo espaço para redesenho disso tudo. Eu acho que isso faz parte. Voltando ali para algumas questões até bastante pertinentes que o Baldin colocou no sentido de o próprio Service Desk olhar para si e perceber que alguns protocolos oficiais de atendimento, eles precisam ter os seus planos de contorno para garantir o atendimento, mas não necessariamente você está registrando isso tudo, e às vezes você vai acabar perdendo um pouco desse histórico, mas você vai ser lembrado que você foi um cara que deu o braço pro cara e conseguiu atravessar o rio, então isso também faz bastante sentido, né? Porque, com certeza. eu não vou falar que onde que eu tô, tal, não sei o que, eu só quero isso aqui resolvido. E o cara vai lá e fala, não, vamos resolver, acabou, e uma hora eu registro isso. Isso daí traz uma condição de NPS, de qualidade, de você perceber que o cara que você estava ali contratado, na verdade agora o cara virou teu irmão e que o cara atravessou o rio contigo, isso ganha valor, né? Você começa, se a sua relação de confiança começou a partir de um momento de crise, é aí que você percebe a diferença entre um parceiro e o cara que põe o contrato embaixo do braço e fala, cara, isso não está no meu contrato, e você não tem o que fazer, você só vai lembrar dele na hora da renovação mesmo, e aí você fala, pô, obrigado, mas eu vou procurar um outro cara que senta aqui do meu lado e me ajuda. Eu acho que olhando do ponto de vista de cliente, são coisas que a gente põe na mesa e a gente exercita no momento de uma renovação e até de continuidade de contratos. Muito legal segurar esse seu depoimento, cara. Eu escutei exatamente isso desse cara do banco que eu estava comentando no começo. Ele falou, cara, agora é a hora que eu vou ver aqui quem são os fornecedores que realmente são meus parceiros, estão do meu lado e vão atravessar essa crise comigo, né? Porque ele reclamou de algumas coisas, sabe? Poxa, teve especificamente um fornecedor que ele falou, poxa, cara, eu cheguei nele e falei, cara, eu preciso disso nesse momento e tal. O cara falou, não, cara, não tá no contrato, não vou fazer, sinto muito. A gente também tá com um problema aqui, sabe assim, tipo, ó, cuida do seu aí, cuida do meu aqui, infelizmente não vai funcionar. Ema. Então, e o Ema, né, Vagnão, nesse momento ele não é muito bem-vindo. Não, mas tem um ponto importante que a gente colocou aqui, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque é óbvio, né, a gente tem os grandes fornecedores, as grandes marcas, elas passam porque ela tem um caixa que sustenta a gente passar por uma crise como essa, mas a gente tem também os pequenos fornecedores, que às vezes, se o cara começa a tomar muita ligação, fala assim, cara, baixei minhas portas aqui, então eu vou deixar de pagar você durante 3 meses, você coloca a operação do cara em risco também.
Então, um trabalho que tem que ser feito na hora que você fecha contratos, na hora que você percebe, é também o fôlego financeiro que uma crise uma hora pode passar. Pode ser uma recessão, pode ser o estouro de uma bolha financeira, ou pode ser um coronavírus da vida que obriga o cara a ter fôlego para sustentar a operação dele. E essa é uma preocupação que todo mundo precisa ter também. Né? Porque você não vai ser o cara que vai ligar pro cara falando que você não vai pagar, mas você pode receber a ligação do cara falando assim, cara, não tem jeito, dos meus 15 contratos, 14 falaram que não vai me pagar, então eu não vou conseguir atender inclusive você, e aí você fica na mão. Então são coisas que na hora da crise você anota. E aí, quando você está vivendo mares tranquilos e você está fazendo um processo de avaliação, você tem que pôr na conta e falar, cara, peraí, vamos lá, a história disse que isso pode acontecer. A história do cisne negro, né? Tem muita gente postando, falando, pô, o cisne negro existe mesmo e tudo tal, que é aquele famoso livro que fala sobre as coisas que são pontos fora da curva que ninguém esperava que poderia acontecer. E aconteceu. Então, isso é importante. Então, guardar a história do que você passou durante uma crise te ajuda a navegar melhor quando você está em águas tranquilas. Durante a bonança, é verdade. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui que eu lembrei. Uma vez, eu sempre falava uma coisa. Eu li uma vez um livro chamado Atendimento Nota 10. É um livro pequeno. Eu nunca esqueci. É antigo, né? Eles falavam uma passagem que é o seguinte: na área da saúde existem regras azuis e regras vermelhas. As regras azuis é o seguinte: são as regras que têm que ser seguidas, todas as regras têm que ser seguidas. Mas as azuis, aquelas assim, numa situação de crise, uma situação inesperada, você pode burlar ela. Não. E a regra vermelha, você nunca pode burlar ela. Aqui. Então, acho que a gente hoje, né, a gente está vivendo o home office como uma estratégia de continuidade dos negócios e não uma estratégia da organização. Então, eu estava falando ali, tipo, eu concordo, mas vale tem que entender que esse home office que ele está tendo hoje não é o home office que possivelmente ele vai ter numa realidade normal. Com certeza. Então, hoje é uma estratégia de contingência e não uma abordagem estruturada da companhia. Então, esse é o primeiro conceito importante. E o outro conceito que a gente, aí uma pergunta que eu jogo aqui no ar, para todos é o seguinte: a gente está falando aqui de contratos, fornecedores e tal, né? E aí eu concordo com você o seguinte, Tibor, em 2008 eu trabalhava num fornecedor e foi um ano super difícil, a quebra financeira dos Estados Unidos, e eu assemelho muito, eu brinco muito com as pessoas, falo, olha, eu estou vivendo o fim do mundo uma terceira vez na minha vida já. E a gente percebe que nesse momento o ser humano ele sempre projeta o pior de onde ele está. E eu lembro naquela época era cliente cancelando o contrato, ou cliente reduzindo o contrato, ou contingenciando e tal. E a gente sempre tinha uma filosofia, né? Quando o fornecedor olha o contrato, fudeu. Se o cliente ou o fornecedor olhou o contrato para ver o que vai, o que não vai fazer, fudeu, para. É o que eu concordo com você. Para. E você sabe que tem muita empresa grande aí que faz isso, né, cara? Reseta a relação. Porque, reseta a relação. Porque se a gente for ver contrato numa situação, não tem contrato que prevê um coronavírus vindo pro mundo, né? Então, cada um tem que fazer o que pode fazer. Né? Eu acho que até um DRP também, né? Uma contingência do DRP. Sim. Eu tenho assim, a grande maioria dos nossos contratos, a grande maioria dos nossos contratos, eu acho que eles são contratos muito parecidos com a maioria que está falando aqui hoje, né? Até por causa da dimensão da empresa que todo mundo trabalha aqui. Mas eu tenho um deles que é um fornecedor mundial que eu falei pro cara, eu preciso de um waiver aqui de 20 licenças só para me dar o fôlego de uma semana, que esse ponto aqui a gente não conseguiu ter no radar e agora eu preciso... Não, beleza, eu consigo para você e vai custar tanto. Eu falei, não, cara, mas vamos falar daqui uma semana, eu só preciso ter essa visão e eu não tenho como olhar para isso agora. Eu falei assim, não, tudo bem, eu tô te mandando, mas eu tô te mandando junto a proposta para você já me manda de acordo. Então, a gente sabe, é política, às vezes o cara tem uma visão dessa, a gente sempre tem uma impressão
Principalmente eu acho, né? Não sei, eu vou falar a minha impressão pessoal, Tibor, é que o latino tem muito desse calor do tipo, cara, vem cá, vamos junto, me dá o braço aqui, a gente vai pular junto aqui. Mas a gente sabe que a gente está lidando com empresas que às vezes têm fronteiras diferentes e tem a organização é montada de uma forma diferente. O cara vai te ajudar, mas é preto no branco ali, entendeu? Então, você não paga depois, né? Você paga na hora a ajuda que ele está te dando. Ele não vai te deixar de ajudar de forma alguma, mas o cara, na hora, já te apresenta a conta ali. Não estou dizendo que é certo nem errado, mas quando a gente está muito sensível, né, por causa da situação toda, você está às vezes você pode interpretar aquilo como uma coisa do tipo, cara, esse cara aqui já vai pro meu book negro aqui. Que é fato, às vezes você pega e fala, cara, esse aqui já vai ganhar uma estrelinha aqui, mas às vezes é a forma de operação do cara, entendeu? É a forma que ele tem que seguir o protocolo dele, que não é um protocolo brasileiro, é um protocolo que o cara vem da sede dele. Então, tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala sobre isso tudo, né? E não é ele que decide, né? Muitas vezes, né? Não é esse cara na ponta que decide. É uma estrutura maior que ele não consegue nem acessar, às vezes. Você não pode matar o mensageiro, né? Não puna o mensageiro, né? Agora, mas você lembra do cara no Natal, pode ter certeza que no Natal... Pessoal, vocês me escutam aí? Oi, Décio. Opa, tudo bem? Tudo bom? O Décio deve ter uma história interessante, né? Pela robustez da empresa dele, a migração de rapaz, eu só tô dormindo... Ó, vou falar pra vocês, nos últimos 3 dias eu quase dormi. Só pra vocês entenderem, quase dormi. Foi só uma piscadinha. Como é que foi aí, Décio? Essa parte aí do fornecedor, tô escutando vocês, é isso mesmo. A gente tem uma gama de fornecedores, como vocês também têm, mas assim, alguns deles, eu tenho fornecedor com contrato encerrando hoje, e o próprio fornecedor disse, cara, olha, se tu precisar de mim por mais um pouquinho, eu te ajudo aí, não se preocupa. E nem tá me cobrando. Eu tenho outros que eu vou precisar dele e falo, olha, paga primeiro que eu te ajudo depois. Então, existem os parceiros e existem os comerciais. Isso é uma relação que é isso aí mesmo. Mas isso é um momento de aprendizado para todo mundo, exatamente. Né, agora, ontem eu estava falando com uma área de negócio, eu estava colher os frutos. A Petrobras selou todos os prédios dela, né? Sem prévio aviso. Mandou simplesmente higienizar tudo e selar os andares e todo mundo, e mandou todo mundo para casa. Mas assim, é claro que tem gente essencial que tem que ir. E ontem eu estava num desses prédios, já tipo apagando as luzes, tinha lá uns altos executivos, e a gente estava falando sobre plano de continuidade, porque é aquele livrinho que todo mundo sabe que existe, mas foram procurar, todo mundo foi procurar, ele ou está desatualizado, ou ele não existe, ou ninguém previu algo dessa natureza. Então, o plano de continuidade do negócio e da própria suporte ao negócio, né, no nosso caso, do nosso negócio, ele ficou bem esquecido, embora a gente tenha lá todos os frameworks possuem plano de capacidade, plano de continuidade, mas nenhum dos meus colegas, não sei vocês, talvez vocês sejam privilegiados, não vi ninguém com assim, não, o meu tá funcionando. Não, realmente... Os testes de continuidade não preveram nada com vírus, né, gente? Mas podia ser adaptado a alguma coisa, por exemplo, uma situação inesperada, como manifestações e tudo mais, talvez prever, né? Eu tenho alguns prédios aqui, eu tenho que colocar agora mais de 50 mil pessoas para trabalhar em casa, foram para casa. Ou está trabalhando de VDI, ou trabalhando de VoIP, ou de computador físico, computador virtual. E agora os próprios fornecedores não estão conseguindo mais atender a capacidade. Você chega lá para pedir, quero 10 mil VDIs, ou 10 mil virtualizados. Olha, amigo, eu só tenho 1000 agora. Ou talvez na semana que vem, nunca vi isso. Não pode entregar computador virtual. Escassez, né, cara? Eu vou te contar um segredo que eu aprendi na vida. Plano de continuidade sempre ele prevê desgraças passadas e aprende com o futuro, porque eu tô para ver um lugar, assim, ou o cara tem muita sorte, porque normalmente ninguém consegue prever, ou o negócio dificilmente tem disposição a investir
no patamar que seria necessário para uma calamidade fora da realidade. Exatamente. Esse é um ponto interessante, Baldinho, porque hoje todo mundo fala assim, olha, eu vou investir em virtualização, vou investir em alguma coisa remota, mas ele pergunta, mas isso economiza quanto? E você não economiza, isso gasta um pouco mais, você tem que comprar coisas para possibilitar isso. E agora, aquela economia que a gente fez agora, está precisando dela agora, né? Então, não, mas eu vou... pensar agora para frente. Eu vou defender um pouco aí, porque assim, eu acho que todo mundo aqui que está no grupo ativou o protocolo de continuidade. O funcionamento dele pode não ter sido da melhor forma, mas certeza que ninguém parou ou ninguém capotou por um dia. Eu acho que as coisas aconteceram. Óbvio que tudo aquilo que você faz por base de conceito ou cenários previstos, tem coisas que dá para pensar, tem coisas que não dá para pensar. Por exemplo, beleza, Tibor, você colocou todo mundo em field, qualquer coisa você pega e manda um motoboy levar não sei o que para tal lugar. Segunda-feira pode não ter motoboy. E agora? Né? Então, são coisas que de repente essa linha não estava programada dentro do plano de continuidade de negócio, mas eu acho que pelo que eu vi no mercado, eu falei com muitos pares durante essa crise, e cara, eu acho que nós brasileiros, a gente estava bem desenhado para a gente poder manter os nossos negócios, viu, cara? Apesar de ter algumas pessoas que, sabe, desesperadas, que não tinha mais computador realmente, os fornecedores não estavam preparados para pedir uma demanda nesse nível, mas eu diria para você que eu tô até orgulhoso aqui do que eu ouvi dos meus pares sobre a manutenção, principalmente olhando para o mercado financeiro, que é onde a gente está ali junto, a gente viu que a coisa fluiu, viu? Suou, mas fluiu, cara. Tipo, eu concordo que o mercado financeiro, ele já digamos assim, nesse sentido de trabalhar remoto com a informática, ele está bem estruturado para fazer algo do tipo. Agora, o mercado que é industrial, onde você tem pessoas operando máquinas, e máquinas às vezes especializadas, uma planta de produção, onde a pessoa trabalha com o computador ali e tudo mais, isso começa a ter um pouco de dificuldade, como acessar aquela máquina que está ali, como levar aquela pessoa ali quando não tem transporte, mas a máquina pode ser operada, mas como fazer isso acontecer? Aí as realidades são distintas, vai para a planta industrial, que começa a dificultar um pouco algumas coisas. Quando a indústria 4.0, o Brasil está no tipo 2.3, assim. Mas assim, pegando uma carona aí no que o Décio estava falando, que eu vivi um pouco disso aí, falando de petroquímica, por exemplo, você vai em algumas plantas industriais aí, em algumas refinarias, em alguns pools aí de petroquímica, cara, a rede que o cara tem ali, ela não conversa com ninguém. Exatamente. Ela é local. Você não tem o acesso protegida externo. Justamente para evitar a invasão. Extremamente. Exatamente. Então, são situações assim, limite, e que, como é que você provê uma contingência para isso? Né? Uma das coisas que eu ouvi falar também, assim, falando aí, vamos dizer, não de uma área mais que investe mais como área financeira, mas área de serviços aí, setor de serviços, setor hospitalar e tal, assim, cara, eu não estava preparado para algo dessa magnitude, né? Eu tenho aqui, vamos dizer, uma análise que eu tenho que fazer do quanto que eu vou investir para qual tipo de risco, e eu não trabalhava com um cenário desse tamanho, e nem um cenário, vamos dizer assim, com tanto tempo fora, né? Porque a gente não sabe quando é que isso vai normalizar, quando é que as pessoas vão poder voltar, né? Estima-se aí que em junho as coisas estejam regularizadas, mas é uma estimativa. Então todo o cenário de DRP, de PCN, de plano de continuidade de negócio, ele prevê alguma coisa temporária, teve uma questão aqui, resolveu. Era dias, horas, né? Exato. Agora, meses é complexo, né? Então, tem data estimada. Ô, Vagnão, então o que você está pondo é que se você tem uma operação, seja do segmento de negócio, que ele é
do ponto de vista digital, mais apoiado em cima do ponto de vista digital e não no ponto de vista, por exemplo, uma indústria que você precisa ter soldadores ali para garantir a coisa, você tem mais oportunidades de ter planos mais robustos e que possam funcionar do que essas indústrias ou segmentos que precisam de um trabalho ainda mais manual, mais presença, são máquinas eletromecânicas, é isso? Eu acho que você tem essas questões, né, e você tem questões também de quanto que o cara tem de apetite de investir nisso, né? Aquele negócio, 11 de setembro, ninguém imaginava até o dia que aconteceu, e ninguém tinha plano de continuidade nenhum. Então, caiu um prédio lá, sumiram 90 empresas do mundo, cara. Como é que é isso? Como é que opera no dia seguinte, né? Então, no meu caso lá, né? No meu caso lá é uma então. questão de cadeia inteira, industrial, né? Do poço ao posto. Então, eu tenho processos de registro, de controle, desde de uma plataforma onde tem pessoas fazendo controles em computadores e foi tomado medidas específicas para, hoje, por exemplo, para você entrar na plataforma, a pessoa tem que ficar 7 dias agora em quarentena, num hotel, para não apresentar nada, só assim ele vai subir na plataforma, para não contaminar a plataforma. Mas tem toda uma cadeia. Quando esse óleo sai, vai para o navio, tem documentação, esse óleo atraca no porto, ele tem documentação de entrada e de saída, e tem máquinas no meio do caminho, tem computadores ali, computadores de emissão de nota, computadores especializados. Você tem, depois daquilo ali, você tem todo o processo de levar aquilo até os tanques, que são dutos, centenas de quilômetros de dutos, são remotos. Em plataformas, sistemas de segurança, por exemplo, são extremamente críticos, né, cara? E aqui na área administrativa, por exemplo, no meu ambiente lá, eu tenho uns 50 mil logins, né? Então todo mundo usa computador. Como é que eu tiro 50 mil logins e mando para a rua? A empresa já vinha com processo de home office de uma forma gradual, implantação de acessos remotos de forma gradual, mas de repente vários projetos de repente viraram hiperágeis, né? Saíram ontem, tinham projetos que até sexta-feira era piloto, testando em pequena escala, de repente se tornou grande escala, projeto também, né? 40, 50 mil pessoas. Então, hiperágil é sensacional, hein, Décio? Hiperágil é um novo termo do mercado, hiperágil. Foi hiperágil, né? Já ouviu falar do ágil, agora foi hiperágil. Não tem nem o super ágil, né, cara? Exatamente. Mas deixa alguns projetos que o pessoal tava assim, não, isso era uma ideia, não, mas a sua ideia é legal, vamos botar para funcionar. Mas eu tenho uma pergunta para jogar aqui para nós, a gente pensar o seguinte, a gente tá falando aqui da dor, do sofrimento, mas eu acho que tem toda a diversidade traz um benefício em si. Eu acho que surge uma oportunidade, uma janela de oportunidade aí para os gestores de TI, falando um pouco de Service Desk, que é cada vez mais ele construir um Service Desk autônomo. Na área de tecnologia, de negócio, sempre se fala mobile first, né? Então o cara vai abrir um negócio, não, mobile first, tem que desenvolvimento é mobile first. Será que o Service Desk, depois de toda essa novela, ele não vai criar um conceito de remote first? Então vamos construir serviços cada vez mais autônomos, cada vez menos dependentes de gente, e baixar um pouco as regulações que impediam certas automações, certos acessos. Então a pergunta é assim, será que esse cenário, passado essa dor que nós estamos vivendo aqui no meio do furacão, será que nele não traz uma oportunidade de repensar modelos e repensar processos de maneira que cada vez mais o usuário no futuro, se correr de novo, ele consiga trabalhar criar VPNs automatizadas, acessos mais otimizados dessa forma remota? O que vocês acham? É uma viagem ou faz sentido? Não, eu acho que já começou. Eu vejo minha esposa aqui no dia a dia aqui, criando, pensando reuniões em cima de reuniões. O call center inteiro da TIM foi para home office, imagina. Eu acho que já começou. Eu acho que os DRPs hoje estavam falhos, né? Pensa só em um avião, como você falou, Baldinho. Pensam só que o avião vai cair em cima de uma torre, né? E se cair aqui vai arregaçar o meu data center aqui, do outro lado não vai ter, mas a abrangência agora cresceu muito, né? E tem uma coisa com relação aos DRPs, aos PCNs, aí que eu acho que acho que é
vamos dizer, deve estar acontecendo em grande maioria das empresas que de alguma forma se prepararam ou tiveram esse tipo de preocupação. Todo mundo teve lá o 11 de setembro, virou aquela febre de disaster recovery, plano de continuidade de negócio, todo mundo foi lá, construiu seus planos, estruturou sua tecnologia, legal. Passou um ano, nada aconteceu. Passou 2 anos, nada aconteceu. Passou o 3º ano, veio a crise 2015, 2016, cara, vem cá, vamos olhar aqui as linhas aqui que a gente tem de despesa. O que é isso aqui, ó? Esse é o plano de continuidade de negócio. Meu, tira esse troço aí, velho. Vambora aí. E aí você pega um monte de empresa que tinha em algum momento um plano de continuidade de negócio estruturadinho e que ficou para trás. Aí o cara teve que acionar agora, funcionou? Não funcionou. E aí tá passando um puta aperto. Outro ponto que eu queria colocar e que corrobora um pouco com o que o Décio trouxe com o que o Fernando, que o Baldin colocou agora, é assim, cara, pensar em plano de continuidade de negócio não é pensar só em tecnologia, é pensar em pessoas. Plataforma marítima é uma galera altamente especializada. Eles ficam 15 dias embarcados, trabalham lá, depois voltam para sua casa. Se a gente não tiver um planejamento dessa rotatividade aí, com essa quarentena que entrou agora em jogo, aí que o Décio colocou, cara, quem que vai para a plataforma? Então, tudo isso, né, são situações que eu acho que traz aí um grande aprendizado, traz amadurecimento, traz reflexões, e isso é uma grande oportunidade de pensar em tudo isso e a gente, de alguma forma, começar a buscar novas formas, novas experiências para poder ajudar aí as grandes empresas, né? E em linha do que você está falando, Vagnão, a Claudinha colocou bem na discussão aqui via escrito, no chat nosso aqui, falando sobre o soft skill, né? Então, em tempo de guerra, você tem que também olhar para o teu time, porque você vai encontrar um ou outro que o cara meio que vai entrar em pânico. Ele fala assim, cara, eu vou para casa, eu preciso ir para casa, eu tenho filho, eu não quero ficar aqui não. E às vezes você tem uma operação que você precisa ter alguém residente, coisas nesse sentido, porque a tua operação exige isso, né? E aí, às vezes, o cara que tá do outro lado do telefone, ele tá falando com um cara que tá em pânico, porque mandaram ele trabalhar de casa e ele não tem a menor ideia de como fazer isso. E aí o cara tem que ter ali uma empatia, né? Ele perceber ali e conduzindo o processo todo de atendimento de uma forma que o cara também, né, auxilie no plano da companhia mesmo, no business da companhia na qual aquele fornecedor está prestando serviço. Por quê? O job dele está ali. Então, eu acho que o exercício, inclusive, que a gente vem falando sempre, que, cara, o soft skill cada vez está sendo mais valorizado, independente da robotização dos processos de entregas de serviços de uma forma rápida, dinâmica, e aí você separa o teu capital humano para justamente dar esse suporte, e aí a crise mostra que esse capital humano, se bem contratado, se bem trabalhado, ele responde muito bem e ele suporta essa pressão, que não é uma coisa que o cara estava prevendo ali, né? Então eu acho que isso é bem legal. E eu vejo assim também, né? Eu que já vinha trabalhando como gerente de conta há algum tempo, com certeza os clientes todos vão pedir desconto, então não é momento de bater dura, é momento de entender, ouvir as dificuldades dos negócios, né, das empresas e tentar chegar um mínimo, né, um denominador comum que seja possível aí para ambas as partes, né? Acho que tem muitas oportunidades aí, muitas discussões boas que vão vir aí nas próximas semanas. Pô, galera. Acho que o fundo no fundo, só para finalizar aqui, Tiagão. Claro, claro. A gente tirar, né, aquela velha história, saber aproveitar aquilo que o Tibor falou, depois que passar a zoeira, baixar a poeira, aproveitar isso para tirar aqueles projetos do armário que fazem sentido, de remote first, de home office, seja aquilo que for, para alavancar o negócio sem essa loucura que foi, né? Acho que essa é a grande mensagem, de usar esse momento, de sobreviver ele, mas guardar na memória para depois, lembra quando nós tivemos aquela zoeira? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Legal. Né, Baldinho? Não tem mais desculpa, né? Não vai ter mais desculpa, né? Que dá para viver com menos, né? Dá para trabalhar com menos, dá para realizar com menos. E a minha expectativa, sendo bem sincero, é que
Eu chamo de infra pública, né? Não pública no sentido de governo, mas que é comum para as pessoas, que é a nossa infraestrutura de internet, os fornecedores de internet, os fornecedores, inclusive, até de energia elétrica, que eles olhem para isso e falam, como é que a gente se prepara melhor, porque, isso aqui é uma oportunidade, eu consigo vender um serviço melhor, eu consigo valorizar esse serviço, porque hoje, se cai um provedor de internet home, você perdeu o teu negócio. Não é uma questão do tipo... Não, e sem dúvida, hoje, por exemplo, gente, eu liguei na Claro, porque eu precisava pagar a fatura, e eu tentava entrar no aplicativo para ver fatura, eu não conseguia, isso nunca aconteceu. E tentei entrar pelo site, também não entrei, aí liguei no call center, a pessoa me atendeu e caiu a linha, e ela disse que me ligaria de volta. Quem disse que ela me ligou de volta? Não ligou de volta. Eu tive que ligar, depois de meia hora eu voltei a ligar, e aí ela falou, realmente, os nossos sistemas estão fora do ar. Ou seja, a Claro, que é uma empresa gigantesca, ficou com toda a operação dela fora um tempão, mais de uma hora. Porque imagino eu que seja por causa dessa questão, né? Muita gente trabalhando fora, então assim, não tá normal. Tentei ligar na Thomson Reuters hoje também, tive muita dificuldade. Na Latam, há mais de uma semana que eu tento para mudar minha passagem, que agora é dia 25, não consigo. Então, assim, a gente vai assim, da mesma forma que eu tive essa dificuldade, eu imagino que muita gente precisando de suporte de TI, né, de um service desk do Field, também vai enfrentar. Não, sem dúvida, fica um grande aprendizado. E assim, tiveram grandes crises, mas o Baldin esqueceu de citar uma outra. Na verdade, Baldin, a gente sobreviveu 4 vezes. Nós sobrevivemos a Nostradamus, lembra? Tem o bug do milênio. O bug do milênio, na minha opinião, foi o melhor. Foi a maior crise anunciada, não ocorrida na história. Sensacional. Esse nós temos que voltar na cadeira lá na pós-graduação, nós falamos assim, como fazer muita grana dando um miguezinho do bug do milênio. Né? Mas, gente, seguinte, conversa de altíssimo nível, quero agradecer o tempo de vocês aí, obrigado, acho que foi maravilhoso, acho que foi muito bom para todo mundo que está aqui, mas vai ser legal para quem puder ouvir também. E assim, eu acho que a gente podia, de repente, semana que vem, tentar falar de novo para ir acompanhando essa evolução. As coisas eu acho legal. As coisas vão mudando, né? A cada meia hora, uma hora aí. E aí tudo pode mudar. Acho que é legal a gente conversar de novo com um pouco mais de frequência. E que fica faz o resumo da semana, Tiagão. Boa. Chega na sexta-feira, faz o resumo da semana. Vamos falar sexta que vem de novo. Não, sexta-feira não é não. O resumo do isolamento, né, Você vai aonde, Claudinha? Você vai pra balada? Você vai pra balada, Claudinha? Ô, Tiagão, resenha é de terça. Agora não tem mais desculpa, agora todo mundo vai estar em casa. Resenha agora é de terça. Ela tá achando que ela vai sair pra tomar um chopinho aí. Não. Resenha de terça a quarta-feira. Sexta-feira, vou te falar, o negócio tá feio aqui. Igual aquele áudio que tá rolando na internet. O cara fala, pô, cara, não consegui chegar, tava na cozinha ali, não deu tempo, cara. Agora vou lá pro meu banheiro, né? Mas pessoal, vou fechar aqui. Que fica aí também o recado para todo mundo, né? Assim, nunca é demais falar. Isolamento total, né? O que puder ajudar aí pra a gente não infectar os nossos idosos aí, é tudo que a gente pede, né?